exposição dos 3 palestrantes, nós vamos ter um debate. Então, é bom quem tiver alguma pergunta para a irmã Joana já ir escrevendo, que depois dos 3 a gente não lembra mais. Embora o assunto é o mesmo, é um mundo virtual, mas claro que cada palestrante tem um foco. Nós vamos passar a palavra então ao Padre Clóvis, que vai apresentar a rede de informática da Igreja do Brasil, na sequência desse painel da manhã. Então, bom dia a todos. Eu começo expressando a minha grande satisfação e alegria de estar aqui com vocês, até porque na distribuição de funções do encontro, eu fiquei com a parte do primeiro contato através de e-mails, das inscrições. Então, o nome de todos aqui eu conheço. Eu não sei quem é que tem o nome, mas eu já os conheci através desse processo de inscrição. Então, é muito bom estar com vocês nesse momento, partilhando, trazendo aqui a realidade da Libra, que é uma novidade enquanto execução, mas que já tem um tempinho de vida enquanto projeto. Então, agradeço a presença de cada um. Até partilhava com a irmã Érica, com algumas pessoas, como é bom poder ver agentes de pastoral tão desejosos de crescer, de se integrarem, de interagir, de buscar conhecimento, a atenção, o zelo em cada momento aqui. Então é gratificante para a equipe, para cada um de nós, com certeza, as noites mal dormidas por causa da arrumação de tudo, mas é gratificante perceber que a semente está sendo lançada numa terra boa, está sendo lançada em corações que realmente querem frutificar. Então eu já agradeço a presença de cada um de vocês. Vou falar um pouquinho agora a respeito desse projeto da Igreja do Brasil, chamado Libra. Eu vou seguir a seguinte sequência, o seguinte método. Uma pequena introdução para motivar e levar-nos a entender que rede é algo contextualizado, não é algo que nasceu hoje. Depois, um pouquinho da palavra da Igreja, de modo especial dos Papas João Paulo II e Bento XVI. Depois, um pouquinho do contexto da internet no Brasil. E, por fim, que é a Libra, o que nós queremos propor aqui para cada um de vocês. Desde a sua origem, a humanidade buscou sempre viver de algum modo conectada, em rede. Porque viver conectado, tecer relações, é algo próprio do ser humano. Ninguém é uma ilha. O Thomas Merton tem um livro assim, nenhum homem é uma ilha, ninguém é uma ilha. É nato em nós o desejo de comunicarmos, de nos relacionarmos, de tecermos relações, de compartilharmos ideias. E isso nós vemos já no comecinho da humanidade, em estudos, porque a humanidade ela se reuniu em tribos, né? As tribos primitivas, elas buscavam ter essa interação, ter esse contato, se juntavam em grupos. Daqui a pouco tinha um grupo diferente, daí o receio era que o grupo diferente era hostil, mas já começava uma proximidade, se dava para ser amigo, tiver algum tipo de relação amistosa, já havia uma troca, já havia troca de produtos que uma tribo tinha, a outra não tinha, mas tinha algo que naquela tribo tinha e era interessante, e havia aquela correspondência. Então essa realidade ela é nata no ser humano, é constitutivo do ser humano o desejo de relacionar-se. Olhando para a igreja, para a nossa igreja no início, também vemos que ela nasce com essa proposta de comunidade. Vemos na relação de Jesus com os discípulos, na interação que havia entre eles, na multidão que começou a seguir o Senhor. E depois, tudo isso que cada discípulo aprendeu aos pés do Mestre, ele foi replicando, foi propagando nas missões. Por exemplo, as missões de Paulo aos gentios. E como que eles mantinham o contato? Através das epístolas, das cartas pastorais, através de bilhetinhos, de visitas, porque era importante manter a unidade, manter os vínculos. Então é algo que é constitutivo também da igreja, a vida em comunidade. Evoluiu o tempo, a igreja continuou a sua trajetória, a sua missão, chegou a Roma, se multiplicou em Roma, e chega o momento das grandes perseguições, dos 10 imperadores que perseguiam a igreja.
Mas a igreja, por esse desejo de ser comunidade, de manter viva a fé, ela foi encontrando meios de manter os relacionamentos e a vivência da fé, da celebração. E daí nós temos, quem já teve a oportunidade de ir em Roma, aquela impressionante catacumba ali de São Calixto, que era o lugar de reunião dos cristãos. Eram cemitérios subterrâneos que se tornaram igrejas, que se tornaram lugares de expressar a fé, de se fortalecerem no Senhor e manter viva a chama do Evangelho. E ali também eles foram criando códigos de comunicação que identificavam uns aos outros. O mais conhecido, até coloquei aqui nessa foto à direita aí, que tem 2 peixinhos, que é o ictus, aquele símbolo. Então alguém chegava, porque era tempo de perseguição, e queria ter certeza que aquele outro que estava perto ali, que parecia alguém mais amistoso, ter certeza que era cristão. O que ele fazia? Desenhava no chão um pequeno peixinho. Daí o outro correspondia desenhando peixinho também. Então são os meios que vão evoluindo de comunicar, de gerar relação. A igreja, desde a sua origem, sempre valorizou a vida em comunidade. A comunidade era aquele ambiente de viver a partilha dos bens, a partilha da fé, o testemunho de unidade, a vivência dos valores cristãos e a fração do pão. Eu trago aqui o testemunho de São Lucas, que ele nos narra em Atos 4, de 32 a 33. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era colocado em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Essa é a nossa origem como igreja. Essa é a nossa origem, esse é o alicerce de qualquer relação, de qualquer relacionamento cristão. Então a vivência cristã, ela se alicerça em 2 realidades: o testemunho de vida e o anúncio do Evangelho. Isso marca a missão da igreja ao longo da história. E para esse testemunho e anúncio, os meios de comunicação foram evoluindo. E na evolução dos meios de comunicação, a igreja foi percebendo que havia um potencial excelente para cumprir a sua missão da segunda parte, que era o anúncio. Então eu até trago aqui um pouquinho a realidade como se deu. Inicialmente, na comunidade dos primeiros cristãos, dos apóstolos, depois da ressurreição do Senhor, temos a tradição oral. Era contado verbalmente, era falado dos acontecimentos da história, dos grandes feitos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Depois as comunidades dos apóstolos foram sentindo a necessidade de, para preservar a fidelidade à verdade dos acontecimentos, era necessário manter por escrito. Então passa para a tradição escrita. Depois houve a criação da imprensa, da tipografia, e logo a igreja começa a perceber também, poxa, nessa tecnologia moderna, naquele tempo, é possível aproveitar isso aí para transmitir os valores da fé, da religião, os valores cristãos, os ensinamentos de Cristo. A igreja está ali usando. Cinema. Depois da criação do cinema, também a igreja percebe. No início tem receio, até tem alguém que disse, não me lembro agora aqui, que o cinema era coisa do diabo. Não vamos mexer com isso porque é do diabo. Demorou para se abrir a realidade do cinema. Mas depois vai percebendo que na dramaturgia gravada, transmitida depois em telões, em gravações, aí tem também uma possibilidade de anunciar a fé e os valores. Depois o rádio apareceu, surgiu o rádio, alguém inventa o rádio, e sabemos que no Brasil a primeira transmissão foi de uma missa, foi com a finalidade de também transmitir a mensagem do Evangelho, e a igreja abraça o rádio. Surge a TV, a mesma coisa. E hoje nós estamos no tempo da internet, que é uma nova realidade. Dizemos hoje, mas já temos 20 anos
existe a network. Então, nessa dimensão, olhando ali para aquele desenho que eu estou projetando, nós percebemos na missão da igreja uma continuidade. Não é algo que começa agora, é uma realidade que tem um início, que dá continuidade, sempre evoluindo, sempre crescendo. Com a internet, com a realidade de hoje que nós vemos, estamos presenciando algo interessante, que é a convergência dos meios. Com a Web 2.0, de modo especial, se possibilitou uma convergência. Então, os meios que começaram antes da internet, e eram meios individuais, se você quer ouvir uma rádio, você tem que ter um aparelho que sintonize a rádio. Se você quer assistir uma televisão, você tem que comprar um aparelho e ter um receptor de TV. Se você quer ouvir uma palestra ou um áudio, você tem que pegar aquele cassete, antigamente, e colocar ali no seu tape. Hoje, com as novidades da tecnologia, todos esses meios, texto, áudio, vídeo, imagem, som, movimento, animações, 3D, estão convergindo para a realidade de hoje pela Web 2.0. Isso nós vemos nos smartphones, em smart TVs, em aplicativos, geladeira que tem computador, e essa parafernália toda que está sendo criada, mas com o objetivo de ter o tudo em um. E essa ideia de tudo em um fez muito sucesso com os investidores da China e criaram os MP3, MP4, MP10, MP30, nem sei que número está hoje isso aí. Então, a realidade está convergindo. Diante dessa realidade de rede, de Web 2.0, de novas tecnologias, o que a igreja nos diz? O que os papas têm a nos dizer? Será que nós devemos ter medo de sair correndo? Será que nós devemos também cometer o mesmo erro e falar que é tudo do diabo e vamos fechar as portas para isso aí? Ou nós podemos, de maneira sábia e coerente, lançar mão também desses novos recursos para dar continuidade na missão da igreja? Interessante que, pesquisando as mensagens voltadas para nós comunicadores, que os papas escrevem já há um bom tempo, nos últimos 10 anos, durante 5 anos, as mensagens têm um foco justamente nas novas tecnologias. Então, em 2002, foi o primeiro anúncio dessa realidade da igreja, feito pelo João Paulo II, pelo Papa João Paulo II, com o tema Internet, um novo fórum para a proclamação do Evangelho. Depois, em 2006, a mensagem tem o tema As mídias, rede de comunicação, comunhão e participação. 2009, novas tecnologias, novas relações, promover uma cultura de respeito, de diálogo e de paz. 2010, o padre e a pastoral no mundo digital, novos meios de comunicação a serviço da palavra. Em 2010, a motivação de Bento XVI para escrever aos padres era a ocasião do ano sacerdotal, que teve tanto fruto na vida da igreja, então ele aproveitou a ocasião do Dia Mundial das Comunicações para falar também da importância do padre abrir-se a essa realidade e ver nela uma forma de continuar a sua missão de anunciador da palavra. 2011, ano passado, verdade, anúncio e autenticidade na era digital. Todos nós certamente estudamos, lemos, relemos, falamos desses documentos, mas eu quero trazer aqui agora alguns fragmentos de cada documento para refrescar nossa memória e muito mais, para dar motivação do que a RIBA quer ser no Brasil. Então, lemos com atenção. 2002, João Paulo II. Para a igreja, o novo mundo do espaço cibernético é uma exortação à grande aventura do uso do seu potencial para proclamar a mensagem evangélica. Este desafio está no centro do que significa o início do milênio, seguir o mandato do Senhor de fazer-se ao lado. Depois de 2006, eu queria convidar vocês a lerem comigo, está ali projetado no telão, para encorajar uma presença construtiva e concreta dos mass media na sociedade. Desejo realçar a importância de 3 aspectos indispensáveis para um serviço destinado ao bem comum. Primeiro, a formação no uso responsável e crítico da mídia,
ajuda a pessoa a servir-se dela de modo inteligente e apropriado. Segundo, a participação na mídia nasce da sua própria natureza, como um bem destinado a todos os povos. Por fim, a terceira característica, a promoção do diálogo através do intercâmbio de cultura, a expressão de solidariedade e a adesão à paz oferecem uma grande oportunidade à mídia, que necessita ser revalorizada e usada. Desta forma, ela torna-se recurso importante e precioso para construir uma civilização de amor, que é o desejo de todos os povos. Que nessa mensagem de 2006, de Bento XVI, já assinala para nós pontos importantes para a fundamentação da Libra: a formação para o reto uso, a participação, ou seja, não olhar com hostilidade, mas aproveitar os recursos para anunciar, e por fim a promoção do diálogo, que leva à paz, que é desejada de todos os povos. Próximo é do ano 2009, daí ele diz assim para nós: nos primeiros tempos da igreja, os apóstolos e os seus discípulos levaram a boa nova de Jesus ao mundo greco-romano. Naquela ocasião, como então a evangelização, para ser frutuosa, requereu uma atenta compreensão da cultura e dos costumes daqueles povos pagãos, com o intuito de tocar as suas mentes e corações, assim, agora, na nossa realidade presente, o anúncio de Cristo no mundo das novas tecnologias supõe um conhecimento profundo das mesmas, para se chegar a uma conveniente utilização. 2011, modo especial para os sacerdotes. Aos presbíteros, 2010, perdão, aos presbíteros é pedida a capacidade de estarem presentes no mundo digital, em constante fidelidade à mensagem evangélica, para desempenharem o próprio papel de animadores de comunidades, que hoje se exprimem cada vez mais frequentemente através das muitas vozes que surgem no mundo digital. E anunciar o Evangelho recorrendo não só às mídias tradicionais, mas também ao contributo da nova geração de audiovisuais, fotografia, vídeo, animações, blogs, páginas na internet, que representam ocasiões inéditas de diálogo e meios úteis, inclusive, para a evangelização e a catequese. Por fim, 2011. A presença nesses espaços virtuais pode ser o sinal de uma busca autêntica de encontro pessoal com o outro, se estiver atento para evitar os seus perigos. Ele traz aqui alguns exemplos de perigos e riscos que corremos nessa era de rede, como refugiar-se numa espécie de mundo paralelo ou expor-se excessivamente ao mundo virtual. Na busca de partilha, de amizades, confrontamos com o desafio de ser autênticos, fiéis a si mesmos, sem ceder à ilusão de construir artificialmente o próprio perfil público. Comunicar o Evangelho através dos novos mídias significa não só inserir conteúdos declaradamente religiosos nas plataformas dos diversos meios, mas também testemunhar com coerência no próprio perfil digital e no modo de comunicar escolhas, preferências, juízos que sejam profundamente coerentes com o Evangelho, mesmo quando não se fala explicitamente dele. Essa é a realidade que o Papa nos traz e que quer ser a motivação para esse pontapé inicial da LIE. Agora, alguns dados interessantes a respeito da internet no Brasil. Qual que é a situação demográfica da internet no Brasil? Será que cresceu, que está aumentando? Vamos ver. Em 2009, havia o número de pessoas conectadas no Brasil com a internet, 64,8 milhões. 2010, 73,7. 2011, 77,8. 2012, 81 milhões de pessoas. Esse é um dado do IBOP dos primeiros 3 meses desse ano. Nós notamos que de 2009 para cá houve um crescimento de 30%
a mais de acesso à internet. Ainda não é muito de acordo com a realidade do nosso país. Como será que é distribuída a internet no Brasil? Daí só aqui que vai assustar um pouquinho, que é um desafio para nós todos, mas ao mesmo tempo também tem que ser motivação. A distribuição por região. Olha que interessante. A região norte do Brasil, somente 2% da população tem acesso à internet. Região nordeste, 11%. Região centro-oeste, 6%. Região sul, 13%. E região sudeste, 68%. Esse dado ele não está tão atualizado, não consegui dados mais atuais. Ele é de dezembro de 2010. Já deve ter mudado um pouco isso aqui. Mas, recentemente, a presidente Dilma Rousseff, com o ministro da Tecnologia, eles assinaram um contrato com a compra de um satélite para, até 2016, ter banda larga 4G no país todo. Então, existe um movimento do governo para a inclusão digital. Eu falando com a irmã Elide, existe uma movimentação do governo. Será que a gente tem que esperar que o governo faça a cobertura do país todo com internet para que a gente possa fazer alguma coisa? Claro que não. A nossa intenção é começar agora e caminhando. Chega a tecnologia, a gente quer estar lá. A gente quer também levar os conteúdos da fé, dessas novas tecnologias para a evangelização, para a missão da igreja, também acompanhando o crescimento do país e inclusive incentivando também esse acesso. Redes sociais, quantidade de contas ativas individuais de rede social no Brasil. Twitter tem 12.500.000 usuários, Orkut 34,4 milhões e o Facebook tem 48 milhões de contas ativas. Isso são só dados para a gente entender que ali também existe um povo a quem nós somos enviados. A nossa missão também está lá. Aliás, os jovens das nossas paróquias estão lá. Os adultos, as crianças. Crianças de 5 anos hoje dominam o computador muito bem. Ensina o vovô a usar o computador. Uma garotinha falou assim para a avó dela: vovó, a senhora ainda não tem Facebook? Daí ela disse: mas o que é esse negócio de Facebook? Vem aqui que eu vou te mostrar. Olha aqui o meu Facebook. É lógico que a mãe teve cuidado de acompanhar cada acesso dela, tem a mãe presente ali, porque tem riscos, né, de exploração de menores e tudo. Nossa, filhinha, dá para colocar foto aí? Cria uma conta para mim então. A criancinha ensinando a avó, ajudando ela a ter uma conta no Facebook para colocar foto de aniversários, netinhos. Então é interessante como que essa cultura de nativos digitais, ela é a realidade de hoje, e a igreja não pode omitir-se na missão também desse tempo. Bom, e como está a presença da igreja na internet? Alguém se arriscaria a dizer? Onde estamos? Qual a qualidade da nossa presença? Nós estamos articulados? Bom, essas questões, há alguns anos, motivaram, despertaram na Comissão para a Comunicação da CNBB uma inquietação. Nós precisamos nos movimentar, precisamos nos articular. Nós não sabemos onde a igreja está, quais paróquias têm sites, quais paróquias não têm, que tem e-mail, que evangeliza, que tem as noções para tornar eficaz a sua presença. Não sabemos onde estamos. Existem muitas iniciativas, mas não sabemos onde elas estão. E aí que é a primeira realidade da RIB. Nós queremos saber onde a igreja está. Então, diante dessas questões, dessas inquietações, surgiu a RIBRA, Rede de Informática da Igreja no Brasil. É apoiada pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais e está em plena comunhão com o CELAM e com a RIAL, Rede de Informática da Igreja na América Latina, que já existe há 20 anos e tem atividades e esforços nos países de língua hispânica. No Brasil não deu muito certo porque nós falamos português, poucos brasileiros têm outras línguas, né? Infelizmente nós não temos essa cultura de aprender de criança mais de um idioma. Então não deu muito certo os projetos da RIAL aqui. Então surgiu a RIBRA em comunhão com a RIAL
com o CELAM, apoiados pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. O objetivo da RIIBRA consiste em impulsionar a informatização e cultura do uso das novas tecnologias na missão da Igreja. Esse é o objetivo principal. Para chegar a esse objetivo, temos vários projetos. Existe já um projeto grande, amplo, que está pronto, que está no papel, e escolhemos 5 projetos para começarmos a RIIBRA. O primeiro deles é chamado Mapeamento Digital, Mapa de Conectividade. O segundo projeto, Formação e Capacitação no uso de novas tecnologias para evangelização. Catequese, Novas Mídias, o terceiro. Episcopo.net, videoconferência, o quarto. E por fim, banco de dados. Vendo um pouquinho cada um deles. Mapa de conectividade. Falei há pouco. Onde a igreja está? Não sei. Mas que ela está, está. Então, qual que é a primeira meta, qual que é a primeira finalidade desse mapa de conectividade? Identificar a presença da igreja na rede. Qual paróquia tem site? Qual paróquia tem e-mail? Tem um computador? Isso vai ser importante a gente ter essa clareza, porque esse mapa vai nos dar condições de elaborarmos projetos focados para a gente ganhar tempo. Segunda finalidade desse mapa de conectividade: integrar e fortalecer as iniciativas já existentes. Tem muitos sites bons de paróquias, de igreja, tem portais, tem arquidioceses com portais excelentes, um conteúdo ótimo de pastorais, mas está isolado. Como que a gente pode integrar a riqueza desse site a um outro site? Como que a experiência dessa paróquia pode iluminar uma outra paróquia que tem interesse também de ter um site, de evangelizar e de agregar a sua comunidade usando essa ferramenta? Então é integrar e fortalecer as iniciativas já existentes. Por fim, eu vejo que é a meta principal nossa, desenvolver projetos de inclusão digital onde não existe acesso e despertar novas iniciativas. Segundo projeto, formação e capacitação. Esse projeto, ele já começa esse ano. A primeira diocese, a arquidiocese que nós vamos é Vitória, do Espírito Santo. A gente está indo lá agora em agosto. E como que vai se dar essa formação e capacitação? Ela terá 2 dimensões. Primeiro, uma dimensão teórica, que vai contemplar a realidade teórica de cada ferramenta, o que é, a que se propõe, qual que é o objetivo, quais são as vantagens, como que pode ser aproveitado na vivência da comunidade, mas também, acima de tudo, a fundamentação para o sentido de estar na rede, que é o que a irmã Joana acaba de falar para a gente aqui. Não é só comprar apetrechos digitais e começar a filmar. Qual é o sentido? O porquê de eu estar lá? Por que ter uma conta no Facebook? Por que ter uma conta no Twitter? Por que ter um blog, um site? Como que eu posso usar de maneira adequada? Como que eu posso formar e ajudar os jovens, as pessoas da paróquia, a usarem adequadamente, atento aos riscos de cada ferramenta? Então a primeira parte é essa, e a segunda é mais prática. A segunda é mais prática, que é realmente como com a mão na massa e usar as ferramentas. Então, novas tecnologias, a gente vai tirar dúvida de qual aparelho comprar, de baixo custo até custo mais alto, como que vai poder ser aproveitado esse recurso. Também redes sociais, sites e blogs. Então, a formação e a capacitação, ela vai ser presencial nesse começo. A gente tem a intenção depois de potencializar isso, usando da própria rede para ensino à distância, para tutoriais no YouTube e tudo, mas todos vão ser informados a respeito. Catequese Novas Mídias. Muito importante aproveitar os recursos e ferramentas novas para potencializar a riqueza que a igreja produz a nível de catequese. Nem todos têm acesso a uma escola boa de catequese, e nem sempre é barato. Então, qual que é a intenção desse projeto aqui? Que ele é feito, por sinal, em parceria com a Comissão de Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Ele está em fase de desenvolvimento, de reflexão, mas a gente quer acelerar para o mais rápido possível começar essa realidade.
Então, a primeira realidade do projeto é a formação de catequistas por EAD, ensino à distância. Nós vamos oferecer uma formação elementar para os catequistas, que a gente quer incluir elementos da iniciação na vida cristã, elementos de pedagogia, de andrologia também. Quer dizer, a gente quer ajudar o catequista e a gente quer motivar o catequista a não abandonar sua missão fundamental. E também oferecer um ambiente onde o catequista pode compartilhar seus conhecimentos, as suas dinâmicas que deram certo, motivar outro catequista. A gente quer criar essa rede na catequese, oferecendo também a formação. Também um outro projeto é catecismo interativo. Aproveitar dos aplicativos, das plataformas, dos smartphones, que no Brasil cresceu 80% no ano passado para cá, está crescendo, cada vez mais tem acesso, a gente está vendo na mão das pessoas, dos jovens, os aparelhos. Então, para evitar que o aparelho fique só para Facebook, a pessoa pode ter acesso à Bíblia ali, aos elementos da catequese, a reflexões, a vídeos. Então, a gente está começando a pensar num catecismo interativo. Episcopo.net, terceiro projeto, vou falar brevemente dele, porque o objetivo desse projeto são os nossos bispos. É uma plataforma que está sendo desenvolvida pelo CELAM e pela RIAL, com parceria com a RIBRA também, para oferecer ferramentas que ajudem e facilitem a comunicação entre os bispos. Serão 3 ferramentas nessa plataforma: correio eletrônico, uma conta criptografada segura para os bispos, disco virtual para armazenamento de dados, estilo Dropbox, mas com segurança, exclusivo para os bispos, e por fim, videoconferência. Quem gostou da experiência que nós vivemos ontem de manhã aqui? Levanta a mão. Foi maravilhosa, não foi? A gente ia gastar brincando uns R$4.000 para trazer o Dom Thierry aqui para falar com a gente. E com pouco dinheiro, a gente conseguiu trazê-lo da mesma forma, com qualidade, com empatia, com presença. Ele esteve conosco aqui e certamente foi uma riqueza o que ele falou. Então, a videoconferência ela é focada também inicialmente para os bispos, que é a videoconferência da plataforma Webex, que está dentro dessa plataforma aqui, episcopo.net. Mas nas idas também nós vamos ajudar a outras ferramentas que podem enriquecer as reuniões de vocês, formação. Tem muita ferramenta gratuita que dá para ser usada também. Por último, banco de dados, para encerrar a minha fala aqui. Toda a realidade da igreja, da RIBRA, ela precisa ser de maneira inteligente armazenada para favorecer os projetos, o mapeamento digital, as iniciativas, as ações, para facilitar a localização da igreja, para facilitar o entendimento da igreja. Então, para isso é necessário que tenha um banco de dados que tenha 3 características: que ele seja dinâmico, ou seja, moderno, que possa ter facilidade de acesso às informações, que seja constantemente atualizado, porque um banco de dados que não é atualizado, ele não serve para nada. Então, que tenha atualização constante, e que ele seja acessível. Sobre essa terceira realidade aqui, o Fábio vai falar daqui a pouquinho para a gente. Como que o banco de dados da igreja será acessível a todos. Teremos acessibilidade, facilidade de nos encontrarmos no banco de dados. Já existe esse banco de dados na igreja. Ele não está começando agora. O banco de dados da igreja se chama SERES, Anuário Católico. Quem já ouviu falar? O SERES é uma instituição da igreja, da CNBB, que por 50 anos já, ou mais, vem fazendo pesquisas nas paróquias, pegando endereços, coletando informações, onde está esse padre, qual padre tem aqui, qual pastoral. Enfim, a realidade do SERES está sendo modernizada e uma primeira etapa dele hoje vai ser lançada aqui. Então, agradeço a presença de vocês, a atenção, depois terei a oportunidade de responder se tiver alguma dúvida. Então, muito obrigado.